Agora vamos falar da primeira etapa, a teórica. Quem são os inativos? Por que se afastam? Como recuperá-los? Observe este quadro. Atentem para ele. É um quadro do Conselho Diretor de 2016. Observem, a taxa de abandono da IELB é de 1,25. Ela se manteve a mesma em 2015. Ou seja, em apenas 5 anos, observem, 21.619 membros saíram da IELB por abandono. Em 10 anos, aproximadamente 35 mil. É um número assustador, elevado. E se você analisar este quadro, você vai perceber que em 5 anos, nós crescemos 3.153 membros. Em 10 anos, 13.643 membros. Este crescimento é já descontando o número de abandonos e também de falecimentos. Mas observem, se em 5 anos nós crescemos apenas 3.153 membros, é porque nós perdemos, nestes 5 anos, 21.619. Com certeza, a IELB iria crescer muito mais se nós não perdêssemos tantos membros por abandono. Da mesma forma, isso se retrata nos 10 anos. Perdemos 35 mil membros. Observe agora este quadro que trata da realidade apenas aqui no Rio Grande do Sul. Em 2011, a IELB tinha no Rio Grande do Sul 115.997 membros. Em 2015, nós tínhamos 114.184. Houve um decréscimo de 1.813 membros. Estamos falando somente dos abandonos e dos afastados. Qual é a realidade? Quantos porcentos são ativos e quantos porcentos são afastados? Estes que nós estamos observando que saíram por abandono, um dia estiveram afastados da nossa IELB, das nossas comunidades. Portanto, hoje, é bem provável que 2/3 dos nossos membros estejam afastados ou não envolvidos, integrados em nossas comunidades. É bem provável que tenhamos apenas 80 mil membros que são ativos, que se envolvem com a nossa comunidade, com a nossa IELB. Observe este quadro. Ele retrata a participação dos nossos membros nos cultos. Ele está separado por estado e região. Observe a participação aqui no Rio Grande do Sul. 25,6% dos nossos membros participam dos cultos. E podemos assim dizer que o culto é o mínimo do envolvimento. Qual é a realidade da sua comunidade? Quantos porcentos são ativos e quantos porcentos são afastados? Observe a estatística dos membros afastados, excluídos, de abandonos na sua comunidade. Poderíamos mudar essa realidade? Com certeza, se cada um fizesse o seu papel. Pastores e líderes devem ser desafiados. Este programa é um desafio a você e à tua comunidade. Qual é a verdadeira razão da participação na IELB ser tão baixa? Observe o quadro. É culpa dos pastores, da liderança, do povo, de Deus. É uma questão de gestão. O que é gestão? Gestão significa gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, uma empresa, uma igreja, uma entidade social de pessoas a ser gerida ou administrada.
As funções do gestor ou gestores são, em princípio, fixar as metas a alcançar através do planejamento, analisar e conhecer os problemas a enfrentar, solucionar estes problemas, organizar recursos financeiros, tecnológicos, ser um comunicador, um líder ao dirigir e motivar as pessoas, tomar decisões precisas e avaliar e controlar o conjunto do todo. Por isso eu pergunto, por que uma comunidade da IELB tem mais participação do que a outra? Por que uma denominação histórica tem mais membros e mais participação do que a IELB? É uma questão de gestão? Pense sobre isso. Muitas vezes estamos com essa figura, apenas poucas pessoas envolvidas, conduzindo a igreja de uma forma extremamente errônea. Nós precisamos envolver mais pessoas. Precisamos atrair para que mais pessoas se envolvam com as nossas comunidades e assim nós tenhamos êxito em tantas áreas e o reino de Deus possa assim usufruir de tantos dons, de tantas habilidades que tantas pessoas afastadas não estão desenvolvendo. Observe esta figura. O que a sua comunidade precisa melhorar? Quais são as suas potencialidades? Gestão tem a ver com isso, de nós examinarmos as nossas potencialidades e as nossas dificuldades. E uma das dificuldades da IELB é o número alarmante de abandonos. O que está impedindo a participação dos membros nos cultos da IELB? Nós precisamos criar estratégias para não perdermos mais pessoas, trazer para a igreja, para que o Espírito Santo trabalhe, haja na vida dessas pessoas. Vamos pensar um pouco sobre os afastados, sobre estes que são membros da IELB, mas que não estão envolvidos nos cultos, que é o mínimo do envolvimento, da participação. Vamos pensar que cada pessoa que se filiou a uma congregação e agora se tornou um membro inativo, ele tem, do seu próprio ponto de vista, um motivo para ser inativo. Esse livro é fantástico. Ele retrata a realidade das pessoas. Observe o título. É uma realidade. Eles amam a Jesus. Eles gostam de Jesus, mas não da igreja. E se cada membro inativo, ele tem uma boa razão para se tornar inativo, ele continuará a ser inativo até que essa razão seja identificada e eliminada. E em vez de especular e tentar identificar o motivo, seria mais produtivo procurar descobrir a causa conversando diretamente com os membros inativos. Quanto mais se espera até abordar um membro após ter se tornado inativo, tanto mais será difícil ajudá-lo a voltar a ser um membro ativo na congregação. Precisamos, portanto, de um sistema de reforço para alcançar e ministrar as pessoas que não estão recebendo cuidados da parte do grupo. Quem são os que abandonam a igreja? São inúmeros os motivos que levam a pessoa à inatividade. É um assunto muito complexo. Normalmente é um processo gradativo. A secularização é o principal responsável pelo abandono das pessoas da igreja. Observe esta pesquisa. Qual a razão do seu afastamento? Foram as perguntas. Observe esta pesquisa. Foi perguntado qual a razão
do seu afastamento, observe o que as pessoas responderam. Não se sentirem amados, aceitos e desejados pelos outros membros. Poucos membros mostram preocupação ou amor por eles. Mudança de localidade, falta de saúde, problemas de transporte, brigas com seu pastor e outros membros, falta de visitas para ver o que aconteceu, se sentem rejeitados, horário de trabalho. Outros abandonam a igreja quando vê que o seu cônjuge não dá apoio ao seu envolvimento com a igreja. Quando alguém sente que o seu relacionamento social é destruído, ela abandona a igreja. A perda da amizade é um exemplo. Os membros que se retraírem da vida congregacional raramente consideram a sua igreja amigável, calorosa e satisfatória. Não se sentem aceitos pelos membros mais antigos, os coronéis da igreja. Casais sem filhos não se sentem bem quando a congregação dá ênfase nas crianças. Pessoas que vêm de uma nacionalidade diferente da maioria dos membros não se sentem bem. O novo membro não se sente à vontade com a ordem do culto ou a música da congregação. Pessoas que vêm de uma igreja rural pequena e vai para uma urbana grande, ele é um propenso de abandonar a igreja. Observem estas razões. Não estou dizendo que as pessoas têm razões para abandonar a sua igreja, mas elas estão usando estas desculpas. Se elas têm razão ou não, foram estas que lhe afastaram da comunidade ou elas usaram estas desculpas para se afastarem. E elas têm, portanto, uma razão. Atentem para isso. Pouquíssimos dos que abandonam a IELB o façam por discordarem da doutrina. Dos que abandonam a igreja, 1/4 tem a ver com o pastor. Isto é resultado das pesquisas. Clima e cultura de um povo também retrata essa realidade. A falta de contato pessoal é motivo de abandonar a igreja. Por isso nós precisamos nos aproximar mais dos nossos membros para que eles possam se sentir mais acolhidos. Até aqui foi falado sobre fatores que podem levar membros da congregação a se tornarem inativos. Agora trataremos de algumas questões importantes a serem observadas relacionadas ao ministério de visitação. Atente para isso. É necessário um planejamento. Antes de qualquer empreendimento, não importa a área profissional, deve ser feito um planejamento. Quais são os dados que precisam ser coletados? O primeiro dado importante é saber quem são os inativos. Os que se mudaram para outra cidade para estudar, trabalhar ou servir o exército? Ou só os que moram na cidade ou na região da congregação e não participam das atividades regularmente? Quantos são os inativos? Só depois de ser definido o termo inativo, é possível estabelecer o número de membros inativos. E de quem é o ministério de visitação? Do pastor, da diretoria, do departamento de servas ou de um departamento específico? Na família cristã, todos os irmãos na fé são responsáveis pela salvação ou condenação um dos outros. Mas nem todos têm os dons ou habilidades necessários para exercer o ministério da visitação. E, portanto, quais são os dons ou habilidades necessárias de um visitador? É importante você ter isto em mente para que você não possa pedir que alguém que não tem esta habilidade fazer visitas.
Um visitador deve ter certos dons ou habilidades importantes. 5 características ou habilidades podem ser consideradas como as mais importantes. A primeira, amor pelos irmãos e irmãs na fé em Cristo. A segunda, atitude não julgadora. A terceira, paciência. A quarta, ouvir com muita atenção. A quinta, comprometimento com Jesus. Esta foi a primeira etapa, a parte teórica, onde eu tentei mostrar para você a realidade de tantas pessoas, de tantos membros afastados das nossas comunidades. A realidade deles, o motivo. E agora vamos seguir para a segunda etapa, onde haverá um treinamento, uma parte prática para que você possa adotar em tua comunidade e assim treinar pessoas para que visitem os afastados.